Bem-vindos, amantes da gastronomia e do empreendedorismo. Estamos de volta com um evento muito especial, que é a premiação do Match Gastronômico, a premiação dos campeões do Match Gastronômico. Estamos hoje com uma presença muito especial. É isso aí, Manu. A gente está com o Gabriel Abraão, eu já anunciei aqui um pouquinho antes, mas o Gabriel é do Grupo Ativo, tem hoje mais de 5, 6 restaurantes, 9 operações, 5 marcas. Tá fazendo um trabalho incrível, então hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história do grupo, de onde nasceu, onde está hoje, quais são os planos de futuro, vai contar um pouquinho da construção desse negócio incrível. Então, pessoal, bem-vindos, venham com a gente. Quem ainda não sua taça, seu microfone. É isso, microfone, taça. Quem ainda não se inscreveu nos nossos canais, @match.gastronômico é o nosso Instagram. O YouTube tá no link aí no nosso Insta, já entra, já se inscreve no canal. E vamos embora, vamos pro bate-papo, né, Manu? Gabriel, eu estava vendo aqui que já está na sua veia empreender, né? Você é neto do Abílio Diniz. Como é que foi para você chegar e, enfim, uma pessoa muito nova, né? Um garoto quase, se me permite dizer isso, de 28 anos, e já tem aí um grupo com muito sucesso, muitos restaurantes. Boa noite. Bom, primeiro agradecer muito ao Gabriel, a todos da organização pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, né? E compartilho também da fala do Gabriel, em que ele diz que acho que a gente precisa, como setor, se reunir mais, né? Poder compartilhar e poder ter esse senso de unidade. Bom, acho que a minha história, né, a história do grupo, começou com o hábito de consumo e a paixão, né, por visitar restaurantes, e especialmente restaurantes japoneses, né? Então, há quase 9 anos atrás, né, pouco mais de um ano antes de a gente ter inaugurado o Kitchen do Itaim, que é a nossa unidade do Kitchen da Rua, a gente frequentava muito operações que a gente entendia que eram as melhores de São Paulo, né, de japoneses, tanto eu, meus irmãos, como meu pai, né? Meu pai também tinha esse hábito e frequentava muito. No momento em que a gente decidiu sentar com maîtres, né, de uma casa também super tradicional em São Paulo, e convidou eles, a gente viu que eles tinham um know-how, uma expertise de operação e principalmente uma carteira de clientes muito forte, né? E a gente entendia que a gente podia agregar valor nesse tipo de japonês, né, de altíssimo padrão, colocando o nosso toque de refino, toda a nossa sofisticação de ambiente, né, de atmosfera, complementando com essa expertise deles em altíssimo, né, em trabalhar com altíssimo nível para um público que é hiper exigente, né? Vou contar uma história aqui, Gabriel, que eu não sei se você sabe, mas eu conheço o Denis e o Fernando de antes disso, antes deles irem para o Kitchen. Era fã do Nagayama na época, que é a escola de onde eles vieram, que eu acho que é uma das maiores escolas da gastronomia japonesa de São Paulo, de 20, 30 anos atrás. E eu sempre falava pro Denis, um dia a gente vai montar um restaurante junto. Aí eu descobri que ele estava saindo para ir pro Kitchen, eu falei, puta, perdi, alguém já entrou na minha frente. Tá aqui o cara que entrou na minha frente, ó. E eles, inclusive, contavam pra gente, né? Não, a gente tem outros 5, 6 caras que falam que vão abrir, mas ninguém realmente sentou, foi lá e fez. Colocou no papel e falou, e agora? O que vocês precisam para sair? E realmente fez esse plano acontecer, né? E aí nasceu o Kitchen, que foi o começo de tudo, isso tem 8 anos, né, Gabriel? Exatamente, a gente vai fazer 8 anos agora em junho, né, junho de 24, e aí a gente inaugurou o Kitchen muito com essa ótica, né, de realmente mudar e elevar também o patamar da concorrência, né, em trazer eles como essas figuras dos operadores, mas também aliando com a nossa expertise também de varejo, do meu pai, de toda essa jornada para fazer um negócio mais completo. E aí a gente começou, em poucas semanas, teve um sucesso estrondoso, começou... Já nasceu estourando. Exatamente. Me lembro bem. E a gente começou a ser abordado por uma série de empreendimentos imobiliários, shoppings, que começaram a nos namorar, nos pegar no pé para realmente propor parcerias. E aí, com muito cuidado, a gente conduziu uma negociação, né, para levar o Kitchen para o Shopping JK, né, que foi um passo super importante, porque o Kitchen do JK tem o dobro do tamanho do Kitchen do Itaim. E hoje, cara, eu não consigo imaginar um restaurante japonês que tem o tamanho, o faturamento e atenda a quantidade de gente que vocês atendem lá, né? Sim, hoje acho que talvez é o número 1 de São Paulo com folga. O Kitchen
do JK, ele tem números assim realmente violentos, tem números de... a gente atende quase 15 mil pessoas mês, né? Realmente... Assim, 15 mil pessoas mês com ticket de um restaurante japonês é um negócio absurdamente grande, né? Eu acho que o grande desafio, né, do restaurante que abre a porta é conseguir volume para você conseguir diluir os custos e ser viável, né? À medida que você consegue... Os shoppings têm prós e contras, né? Tem um custo mais elevado do que a média de rua, mas, por outro lado, você, de cara, né, logo de partida, já tem um uma volume de pessoas e Exatamente. Um público passante já cativo do shopping, né? Então ajuda. Sim. Então Legal. foi um passo que a gente deu, que a gente considerou chave, né, na nossa história. E a partir do Kitchen do JK, a gente começou a entender que a gente tinha realmente, né, uma capacidade de criar marcas, conceitos e saber operar para esse nicho. Então, assim, em resumo... E aí, posso só fazer vai uma lá, pergunta? Dentro do grupo, né, tem o Kitchen, tem o Sul, tem o Aima, tem o Joia, tem o La Serena. Como é que você foi entendendo qual que seria o conceito de cada um, manter a consistência e falar, putz, sei lá, o Joia é um ambiente super pequeno, com pratos para você compartilhar, era uma coisa diferente do que existia aqui, e aí com música. Então, como é que foi, assim, você querer ir contra o que todo mundo está fazendo? Perfeito. Eu acho que, inicialmente, né, quando a gente inaugurou o Kitchen, a gente começou a estudar quais seriam, né, os nossos próximos passos em relação a toda essa abordagem de shoppings, oportunidades que a gente tinha de abrir. E aí a nossa grande preocupação com a marca Kitchen era que a gente não podia perder a exclusividade, né? Então a gente entendia que tinha espaço para, quem sabe, 3 operações com a marca Kitchen, mas que a gente não poderia virar uma cadeia, né, e transmitir para o cliente que a gente não tem essa exclusividade, você consegue passar com poucas Não, faz unidades. todo sentido. Eu acho que quando eu percebi esse movimento de vocês de vamos criar outras marcas, usar o know-how, usar o conhecimento, usar o time, usar um pouquinho de tudo, mas sem contaminar a marca e o conceito que você construiu no Kitchen, né? Isso eu acho que é um erro que muita gente comete, porque o pessoal pega e se empolga. Pô, o primeiro deu muito certo. Quer criar de tudo, vamos né? fazer tudo dentro da marca e tal, e aí a marca se perde e vira um negócio que ninguém mais entende ou reconhece o que é. O Kitchen ficou muito claro, hoje são 2 operações do Kitchen. Hoje são 3. A gente tem as 2 em São Paulo e o Kitchen Leblon. É verdade, tem o Kitchen do Leblon, Rio de Janeiro. Verdade. E aí, então, em dezembro de 17, a gente inaugurou o Kitchen no JK e começou a entender que o nosso próximo passo na culinária japonesa seria criando uma segunda marca em que a gente tivesse essa projeção para a escala. Então, o Sul foi criado com essa concepção, né, para a gente ter uma marca com essa possibilidade de, quem sabe, ter 5 operações nos próximos anos. Então, isso foi há 7 meses antes da pandemia, né, e aí, logo em seguida da abertura do Sul, lockdown, pandemia, que atrasou, de certa forma, os planos de crescimento do Sul. E no momento em que, alguns meses, 2, 3 meses antes da pandemia, a gente também iniciou a obra para inaugurar o que seria a nossa terceira marca japonesa, em uma estratégia, corroborando essa estratégia de marcas diferentes, por mais que seja na mesma culinária. E foi assim que surgiu o Aima. O Aima do Shopping Iguatemi veio justamente com essa nossa busca, e no momento que a gente entendeu que não fazia sentido ter um terceiro Kitchen num raio super curto, né, enquanto a gente poderia nos diferenciar com uma proposta também mais inventiva, principalmente de cozinha quente, né? Então você come no Kitchen, no almoço executivo ou no jantar, é um momento mais de encontros, encontra o seu ciclo social no Kitchen do Itaim, ou vai ao JK, resolver alguma questão, ir numa loja, e você pode ir até o Aime e comer completamente diferente, à medida que você tem um menu mais completo. Não, é isso que eu ia te perguntar, Gabriel, porque no caso do Sul, né, você fez algumas adaptações do que você já tinha de conhecimento e de produto no Kitchen para construir um produto mais replicável e que, eventualmente, você entende que tem mais potencial de crescimento. E depois você fez uma coisa também um pouco diferente no Aima. É engraçado que tudo dentro da mesma culinária, mas você trouxe pitadas que diferenciaram bem e deixaram bem claro que são produtos diferentes. Como é que foi isso? O que você acha que é o diferencial de cada um? Sim, acho que esse foi um passo assim, nevrálgico para o sucesso das marcas, né, que é você realmente ter identidade. Porque não basta a ambição,
né, de você realmente diferenciar a proposta de valor de uma da outra, se você não conseguir transmitir isso para o cliente. Porque os japoneses, é um mercado muito competitivo em São Paulo, né? Os japoneses nesse nicho também de alto padrão, abrem muitos japoneses, ao mesmo tempo que também fecham muitos japoneses, e eu acho que a nossa virtude teve no momento que a gente trouxe também figuras para diferenciar, né, essa estratégia no momento que você desdobra ela. Então, trazer chefes que conseguem executar, ter uma capacidade de execução na prática do seu conceito. Até porque o volume de atendimento que você tem nos restaurantes, você precisa ter uma equipe muito forte para conseguir entregar. Eu ia até fazer essa pergunta. Quantos funcionários hoje você tem? Hoje a gente tem pouco mais de 500 funcionários. Como é que você lida em deixar a operação redonda, deixar tudo certo? Porque, assim, quando a gente vê em restaurante, né, o cliente ele espera uma experiência 100%. Se a comida não está 100%, se o atendimento não está 100%, alguma coisa dá errado ali, já cai a experiência e talvez ele pense em não voltar. Imagina que você tem, né, mais de 5 casas, 7, né, ao todo. São 9 casas, 7 restaurantes e 2 dark kitchens. Então, como que você mantém essa qualidade que as pessoas queiram voltar e vão para o kitchen, vão para o Joia, enfim? Acho que esse é o grande divisor de águas, né, que faz você realmente dar um passo de crescimento ou não. É você realmente ter a confiança de que você tem capacidade de manter essa qualidade. Eu acho que hoje a empresa cresce, né, e toda empresa que cresce muito tem suas dores de crescimento, mas o grande o fator que acho que faz a gente ter manutenção de qualidade, de entrega de excelência também em serviço, nos nossos outros pilares, é a gente ter uma estrutura, né, que consiga realmente diferenciar, né, as nossas marcas. Então, uma coisa é um restaurante, que você vai estar muito focado ali em gerar eficiência, vai ter uma equipe que vai atuar pelo restaurante. Quando você fala em mais de 500 funcionários, tem toda uma estrutura de apoio, né, todas as áreas de apoio para realmente garantirem que você consiga estar trabalhando num nível e numa régua de excelência elevada. Eu imagino que para chegar nesse nível e garantir a consistência num produto que é tão delicado, porque a culinária japonesa é feita à mão, cada produtinho, né? Então o negócio é um pouco mais complexo, não é um prato de macarrão que você... E outra novidade é que vocês vão para os Estados Unidos, né? Então, você enlouqueceu? Como é que é? Me explica. Porque, assim, empreender no Brasil já é louco. Agora, empreender no Brasil fora e do nos Brasil Estados Unidos é mais complexo ainda. Exatamente. Brincadeiras à parte, mas claro. Foi bem arriscado e que é muito legal para a gente, como brasileiro, ver uma marca nossa lá fora. Eu acho que tem muito a ver também com a gente criar e ter confiança com base em uma estrutura que consiga, né, fazer frente aos desafios de uma empresa que também está em pleno crescimento no Brasil. Então, dar um passo adiante para olhar um mercado internacional, né, uma expansão internacional que é muito complexa, que tem uma série de peculiaridades. E que tem alguns fantasmas, né, Gabriel? Porque tem várias marcas brasileiras que já foram e deram errado. Sim, exatamente. E o nosso ponto de partida do projeto foi exatamente o estudo incansável. Onde que vai ser? De todos. Vai ser em Coral Gables, a primeira unidade, mas a gente está trabalhando perto com um projeto... Perto de Miami, né? Isso, ali perto de Miami, ao sul de Miami. Mas lá o projeto são 5 unidades, né? Em que o ponto de partida, isso para inaugurar em até 4 anos, mas o ponto de partida desse projeto foi justamente a gente estudar de uma maneira obsessiva todos os erros e acertos de operações, principalmente as brasileiras, mas algumas operações também de sucesso lá, que a gente tem trocado essa figurinha também de fora do Brasil, né? E está muito ligado também ao momento da Flórida e dos Estados Unidos ser muito oportuno. Você teve um movimento de migração muito forte da costa oeste, da costa norte, principalmente dos Estados Unidos para o sul dos Estados Unidos, então Texas e, sobretudo, Flórida, né? Isso fez com que você tivesse um boom de consumo e a nossa tese é entrar para resolver uma dor do cliente justamente em cidades que você não tem oferta qualificada ao mesmo ponto que você tem uma demanda reprimida super forte. Qual a marca que está indo, Gabriel, primeiro? Então, é curioso porque eu comentei um pouco a história do Sul, né, e do crescimento, e esse projeto dos Estados Unidos, a gente começou ele
aproximadamente 5 anos. Foi o momento em que a gente contratou um escritório local, né, que tem base na Califórnia e também em Nova York, e foi assim que eles criaram a marca Su, muito voltada ao público da Flórida, né, a pronúncia Su, seu em espanhol, também Su é o principal insumo para preparar o chari, que é o arroz japonês. Então, foi com esse contexto. Então, o Su foi criado lá, a gente trouxe para cá, e o porquê de criar lá também está muito ligado a essa questão dos erros dos brasileiros, né? Algo que a gente acredita fortemente em criar um restaurante nos Estados Unidos para o americano, para o latino, para o residente, e não com a cabeça nossa daqui, achando que o nosso jeito vai funcionar lá. Né? E aí a Exato. minha pergunta qual que é a diferença que você tem visto entre o consumidor americano e o consumidor brasileiro? Americano, né? Ali tem um pouco de tudo, latino também. Eu acho que o americano ele é muito menos emocional, acho que tem muito da razão. Tem um hábito de consumo local também, de o almoço ser mais no escritório, você tem um componente de uma série de hábitos de consumo que são diferentes, né? E no momento em que na Flórida, com o trânsito, com todas as mudanças resultantes desse movimento demográfico que eu contei, as pessoas não querem pegar o carro e viajar mais 50 minutos, pegar trânsito para irem jantar num restaurante ali na Brickell ou em outras opções. E por conta disso, a gente escolheu Coral Gables, Fort Lauderdale, Palm Beach, Orlando e Tampa. Legal, eu já morei em Coral Gables, gosto muito. Legal. Terra boa. É um bairro muito residencial, né? Residenciais de alto padrão. E é um baita charme, é uma delícia ali. Sim. E, Gabriel, voltando um pouquinho para o Brasil, eu acho que vocês criaram um negócio durante a pandemia, e eu acho que todo mundo teve que se reinventar um pouco na pandemia. Mas eu acho que vocês foram um pouco mais ágeis na construção de um conceito bem sólido de Dark Kitchen, né? Que até hoje eu sou cliente, peço muito delivery de vocês e de todas as marcas, cada dia eu testo uma e sai tudo do mesmo lugar, né? E conta um pouco isso, como é que foi essa ideia, cara, vamos embarcar nesse negócio? Foi durante a pandemia, você já estava pensando nisso antes, como é que nasceu esse troço? Delivery foi uma discussão sempre presente na história do Grupo Ativo, mas que por muito tempo a gente ainda tinha um pé atrás por conta da preservação de qualidade, né? A atividade core é o restaurante, o delivery acaba colocando em risco, de alguma forma, essa qualidade, a tecnologia de embalagem também, né? A gente ainda estava em testes, então, antes da pandemia, a gente estava testando esse formato, ainda não muito convicto. A gente ia implantar, independente de pandemia, no Sul, mas o que tinha ia depender ainda da execução no Sul. E aí, quando entrou a pandemia, né, foi basicamente a reação. Todo mundo fala isso. Tipo assim, a pandemia, a gente pergunta, qual foi a fase mais desafiadora que você vivenciou? A pandemia. Para você também, provavelmente. Também, com certeza. Eu acho que é a reação quando você tem uma necessidade de sobrevivência. Na época, a única boia que foi jogada pra gente durante 5, 6 meses de lockdown Sim. foi o delivery, né? A gente não tinha outra alternativa. E quem não tinha o Ney teve que correr, bem, né? porque já era a máquina de delivery, o Habib's, mas só aumentou. Olha lá, o Ney acabou de falar que triplicou, então, mas muitos clientes, enfim, que colocaram logo na época. Então você tem que correr atrás de embalagem, da qualidade, que a comida tem que chegar igual. Então é muito desafiador mesmo. E na época a gente tinha cerca de 200 funcionários que tinham em sua maioria estavam isolados em casa na MP do governo, né? A gente até adotou demissão zero, né? A gente não demitiu ninguém na pandemia. Que é uma decisão dura. Sim, foram 5 meses de salário sem receita, né? E com uma carga de aluguel, imposto, né, nas costas muito grande. Então o delivery se inseriu num contexto em que a gente, do dia para a noite, compramos um chip no Extra, numa tarde em que a gente viu que o movimento já ia ser muito mais fraco, ainda nem estava declarado o lockdown, divulgamos na rede social e logo no jantar a gente fez 100 pedidos numa unidade que apenas reagiu. E aí a gente saindo direto da cozinha do próprio restaurante, como se fosse... Saindo direto da cozinha do restaurante, até eu estava lá envolvido no WhatsApp para fazer isso acontecer, passando para o Metri, fazer o lançamento do pedido, ainda muito braçal. De 0 a 100 pedidos, como é que manteve a qualidade? Como é que foi isso? Eu acho que em termos de produção, né, o restaurante seria um dia de pico e estava com a equipe completa. Mas o desafio foi
essa Entrega, funcionalidade, né, de você receber o pedido ainda muito braçal nesse primeiro momento. E foi assim que a gente entendeu, que a gente decidiu implantar, né, e oferecer um canal próprio de delivery. Acho que esse é um dos grandes diferenciais do grupo. Hoje você acessa o Su, o Kitin e o Aima, você tem o app, e a gente tem também o kitindelivery.com.br, o Su Delivery, Aima Delivery, em que você acessa com os pedidos com os nossos motoboys, né? Que a gente tem o slogan que a gente entrega mais qualidade, né? Mais agilidade e cuidado nessa entrega. Nossa, eu não sabia. Já vou... Tem um app de vocês, eu vou baixar o app hoje. E chegamos eu no peço momento... direto, fico pé da vida, que às vezes tá demorando pra caramba lá no iFood, e agora eu já sei onde eu vou... Chegamos no momento do programa, Gabi, que é o panela de pressão, que eu acho que é um pouco disso que você estava falando. Qual foi o momento que você se viu ali, num momento muito desafiador, e como é que você saiu dele? Olha, eu acho que a pandemia, com certeza, né? No momento em que a gente tinha uma obrigação enorme, né, fazer frente a uma demanda financeira enorme, né, e que a gente parou a empresa toda, e a gente também, como líder, precisa passar a mensagem para os times de uma forma a não desesperar todo mundo, né? Então, acho que foi um momento em que a gente teve que internalizar todo esse desespero, né, para conseguir passar uma certa tranquilidade, de um horizonte de esperança de que a gente ia sair disso. E eu acho que o resultado nos ensinou muito também, que foi sair disso mais forte. Claro que machucado nos meses depois, sim, mas com Dark Kitchen... Tem gente que carrega algumas cicatrizes até agora ainda, né? Sim, sim. Mas eu acho que os que sobreviveram saíram mais organizados, minimamente. Porque a gente teve que reaprender muita coisa, né, Gabriel? A gente teve que reorganizar muita coisa. Verdade. E, Gabriel, por último, aqui uma pergunta que a gente sempre faz para a turma que vai no programa. O que você acha que é o ingrediente secreto para empreender na gastronomia? Conta aí pra gente. Olha, eu acho que, como o nosso conterrâneo do Habib's colocou, né, restaurante é um nível de intensidade, né, pessoal mesmo, que a gente se envolve, né, que se você não tiver resiliência, né, para passar por fases difíceis, se você não tiver o nível de disciplina, né, à medida que a empresa cresce, e também você precisa transmitir isso para o âmbito corporativo, para os executivos, e para esse comprometimento também com a governança, né? Então, acho que resiliência, disciplina, comprometimento, né, são alguns dos valores que faz sentido compartilhar e que um negócio desses demanda. Legal. Vamos só... Tenho aqui minha dúvida. Aonde você mais come japonês, além do Kitin, enfim, de todo o seu grupo? Porque a gente tem os melhores, né? A gente sempre pergunta para os donos de restaurante onde eles comem. Então, eu queria saber onde você pede japonês quando você não vai comer Kitin. Ótima pergunta. Eu estou até pensando aqui, porque eu tenho dificuldade em responder, porque até a gente almoça todos os dias, praticamente, nos restaurantes, mas essa é uma boa pergunta. Não pode ser de uma outra culinária? Pode. Vamos facilitar, vai. Vamos facilitar. Italiano. Até para prestigiar os nossos amigos daqui, né, vou contar um pouco dos restaurantes que a gente é muito fã. O Rodeio, né? Boa. Fã total. O Le Jazz também, sou muito fã. Italiano, a gente tem o La Serena, né, que inclusive, não sei se todos vocês conhecem, mas é uma operação que é diferente, é um italiano, mas ele é costal, né? Então a gente tem um bar de crudos e fica o convite também a todos vocês. É muito diferente, né? Igual o Joia, é um ambiente completamente... O restaurante é lindo, né? E quando eu fui, tem pouco tempo que eu conheci, tá, Gabriel? Eu saí encantado com a comida, de verdade. Que legal. Muita coisa boa, coisas que você não encontra em geral nos restaurantes italianos de São Paulo. Alguns ingredientes bem especiais. Eu fiquei bem encantado. Parabéns, ficou muito bacana. Obrigado, é muito legal que você gostou, porque o La Serena é justamente tem uma proposta diferente em São Paulo, né? Esse Coastal Italia, né, que a gente chama, mais baseado na Costa Sul, Costa Amalfitana, ali a pouco mais mediterrâneo italiano, uma coisa um pouco ele trabalha muito mais com os crudos, frutos do mar, enquanto você tem italianos que vão mais para uma linha tradicional. Eu acho até que a gente, por exemplo, não é concorrente. Eu acho que é uma outra proposta. Não, outra proposta. E agora, por último, melhor hamburgueria. Eu gosto muito do Zedeli. Aí,
Gabriel, queria muito te agradecer a presença, esse programa especial que a gente está fazendo aqui com uma plateia maravilhosa que se comportou muito bem. Foi ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção aí. Obrigado pela oportunidade. Gabriel, Um prazer por enorme. ter vindo. Pô, sensacional. Parabéns pela história. Acho que é uma inspiração para todo mundo que está aqui. Acho que todo mundo que trabalha nesse negócio um dia quer chegar nos números de um Kitin JK ou ir para fora do Brasil. Então, baita aula, parabéns. Pô, história linda. E continue crescendo aí com muito sucesso. Obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigada, gente. E você que nos assistiu, muito obrigada. Deixe seu like até semana que vem ou ano que vem, né? O nosso Isso. último E segue programa. a gente, @match.gastronômico. Pode seguir no Instagram aí, viu, pessoal? Obrigada, Gabriel. Muito sucesso. Valeu, Xará. Parabéns. Obrigado. Gente, eu tô em choque com a história. Parabéns, viu? Incrível. Realização Jovem Pan News.